Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Semanalmente falando, essa é a nossa última reunião às quartas. Por isso nós ficamos muito felizes de ver um número maior aqui do que o comum. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu tenho percebido que esses cultos semanais têm feito muito bem à igreja. Esse momento de oração que nós temos tido, esse momento de meditação mais informal da palavra. Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil para a igreja, porque a gente tem um dia mega estressante, sai do trabalho, vem correndo para cá. Tem gente que veio até sem jantar aqui para a igreja. Nós entendemos isso. Por isso eu sei que muitas vezes não é desânimo, é cansaço físico mesmo. Mas eu gostaria de pedir licença hoje a vocês, que hoje você olhasse para dentro de você e visse a maravilha que Deus está nos preparando aqui nessa noite. Que vocês hoje não deixassem que a fome, o cansaço, que hoje o estresse do seu dia roubasse o que espiritualmente Deus está derramando desde o início desse culto. Eu sei que essas coisas são contra a nossa própria natureza, mas o que foi lido aqui hoje nessa noite é que nada nos separará do amor de Deus. Nem a fome dessa noite, nem o cansaço físico, nem a nudez e nem a espada. Todas essas coisas hoje estão debaixo, são pequenas demais perto do amor que Deus tem por nós. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu marido, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? E diz: o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: me traz mais uma. Mas ele respondeu dizendo: acabaram. Então o azeite parou de correr. Feche a sua Bíblia, dê glória a Deus pela leitura dessa palavra e vamos orar. Estenda suas mãos em direção à minha vida. Ore por mim. Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, fala com a tua igreja hoje. Usa o teu filho, o teu servo, Senhor, para direcionar o teu povo, para ministrar a tua vontade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que ele seja uma vasilha vazia, receber do teu azeite. Que esse azeite transborde para todas as outras vasilhas que estão aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento, usa, Senhor, neste para falar com a tua igreja. Uma mulher vinha vivendo um tempo decisivo em sua vida. Essa mulher que nós lemos esse texto aqui nessa noite vivia um dos momentos mais enfáticos da vida dela. E por quê? O marido dela tinha morrido, e a morte do marido tinha, de certo modo,
pegado toda a família de surpresa. O marido morreu devedor, morreu com um nome em débito, com dívidas a se cumprir, porém elas em vida não foram pagas. A lei naquela época era cruel e desumana, porque a lei naquela época dizia que o marido, quando morria e deixava dívidas, como diz o texto aqui que nós estamos vendo de maneira muito clara nessa noite, quando isso acontecesse, os filhos deveriam ser a moeda de pagamento. Portanto, a dívida de um homem morto, de um pai de família morto, era absolutamente paga pelos filhos. Nós vivemos nos tempos de hoje, irmãos queridos, momentos de crise, difíceis, onde nós recebemos propostas perigosas. Momentos decisivos da vida, momentos de tomadas de decisão, são momentos onde nós devemos estar muito atentos em oração, porque normalmente nesses momentos de fragilidade, nesses momentos de dor, é que surgem vozes sugerindo coisas. Para aquela mulher havia uma proposta: o credor vai até a porta da casa dela, bate na porta da casa dela e diz a seguinte coisa: me dá os seus filhos, porque os seus filhos serão a moeda de pagamento para a dívida do seu marido. Eu queria dizer nessa noite a vocês que esses momentos de pressão na vida é que surgem esses atalhos, que são esses momentos que o diabo é exatamente esse credor na nossa vida. Ele não se contenta apenas com a morte do marido, mas ele também agora quer levar os filhos daquela mulher. Percebam vocês, irmãos queridos, nessa noite, que a atuação do maligno, ela age nessa exata direção. Ela não quer somente o marido, ele quer também os filhos, e quer fazer daquela casa uma casa em dívida. Todos nós somos devedores aqui nessa noite, de maneira financeira ou de maneira espiritual. Todos nós aqui chegamos nos sentindo um pouco devedores. Mas eu queria dizer algo a vocês, que Jesus na cruz do Calvário, quando ele morre, em frases que ele disse, a última frase é a que eu queria destacar. É quando ele diz: tetelestai. É quando ele diz: está pago, está consumado. Eu queria dizer a vocês que o Deus que nós cremos nessa noite morreu, e antes dele consumar a obra redentora dele naquela cruz, ele nos deu uma palavra, e a palavra é essa: vocês podem ter dívidas, mas todas elas foram pagas com o meu sangue naquela cruz. Esse é o nosso Deus, que se sente até devedor com nós aqui hoje, como ele se sentiu com Pedro na beira do mar lá em Tiberíades. Porém, o que ele disse para Pedro é a seguinte coisa: pega essa moeda, paga por mim e por ti. Eu queria dizer a vocês, irmãos, não importa o que você fez no teu passado, o Senhor Deus já te perdoou. Toma posse hoje, não é do perdão do homem, porque a igreja, as pessoas, a religião nunca esquece dos seus erros. Toma posse hoje desse perdão que cravou na cruz do Calvário a cédula de que era contra nós, cédula de dívida contra todos nós, para que hoje eu e você pudéssemos declarar que todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Querido e querida, o que passou, passou. O que vale é o que Deus está fazendo daqui para frente. Diga para quem está ao seu lado: está pago. Mas a cruz não isenta também das nossas responsabilidades, né? Porque o ladrão da cruz foi perdoado, mas ele morreu na cruz. A cruz te perdoa de todos os teus pecados. O homem não. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês vão ser bem sinceros.
já que a gente está falando desse SPC celestial, deixa eu falar um negócio para vocês, uma pergunta. Que tipo de vida você queria hoje? Dever aos homens ou dever a Deus? Pergunta isso para quem está do seu lado. Para quem você escolheria dever? Para Deus ou para os homens? É evidente que de pronto a gente diria: Deus me livre, eu não quero dever para Deus jamais. Que deva para todos os homens. Que é um engano, né? Davi está na sua contramão se você disse que você escolheria dever aos homens. Davi diz assim, olha, no Salmo: caia eu nas tuas mãos, ó Senhor, mas nunca caia eu na mão dos homens, onde nunca há misericórdia. Posso falar uma coisa para vocês? Eu prefiro dever a Deus. Porque eu sei que todos os dias a misericórdia e a graça dele paga essa dívida. Ele mesmo cobre, ele mesmo paga com o sangue dele que já foi derramado na cruz por amor de mim e de você. Por isso, falando sobre dívida ainda, a porta da casa daquela mulher é batida, é cobrada. Aquela mulher agora corre o risco de ver os seus 2 filhos indo embora como escravos, absolutamente vendo a casa dela se desfazendo depois do duro golpe de perder o seu esposo, seu marido. O que eu queria dizer a vocês, algumas coisas. A primeira delas é: não abra mão daquilo que é seu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não deixe o diabo arrebatar das suas mãos as coisas que Deus colocou em você. Tua casa pode estar com problema, sim, mas é a casa que Deus te deu. Você pode se sentir hoje cobrado, constrangido, com a tua porta batendo por coisas do teu passado, sim, mas ainda assim, não abra mão da tua família, lute pela tua família. Hoje, não negocie o inegociável na sua vida. Família não tem preço, repita isso comigo: família não tem preço. Integridade não tem preço. Integridade não tem preço, igreja. Integridade não tem preço. Moral não tem preço. Moral não tem preço. Intimidade com Deus não tem preço. Intimidade com Deus não tem preço. Não negocie essas coisas por nada. Não barganhe isso com o diabo nunca na sua vida. A Bíblia diz que no meio dessa dívida, como toda endividada, ela vai para o desespero. E ela não sabe o que faz, ela vai até Eliseu, o profeta. Chegada até Eliseu, ela diz a Eliseu: Eliseu, teu servo, meu marido, morreu. E eles querem levar os meus filhos como escravos. E Eliseu faz uma pergunta: como eu posso ajudar você? Diz para mim o que é que você tem em casa. Eu acho que normalmente a gente, quando está em desespero, a gente não dá valor naquilo que a gente tem, né? Ou melhor, a gente não vê as coisas que a gente tem de valioso na vida, né? Porque ela diz assim: eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Primeiro ela diz que ela não tem nada, e depois ela diz que ela só tem uma vasilha de azeite. Você percebe que nesses dias de desespero a gente olha para as coisas da gente, a gente não dá o valor devido? Porque para ela a vasilha de azeite e nada era a mesma coisa. Às vezes você, nos seus dias de desespero, você olha para suas coisas, você olha para a tua casa, você olha para você e você não vê valor. Você não vê uma forma, um canal de milagre que Deus pode proporcionar através dessas coisas. Eu gostaria hoje de dizer a você que muitas vezes as respostas que você tem dado a Deus têm sido respostas equivocadas sobre as coisas que Deus deu para você. Você olha para sua casa e você diz que não é nada, que você tem uma família ruim. Você olha para sua igreja e você também acha que a tua igreja é ruim. Por que a gente sempre olha para a nossa casa com esse olhar de nada? A gente não tem nada. Normalmente
normalmente o nosso olhar enriquece a casa dos outros, mas normalmente o nosso olhar empobrece a nossa casa. Gente, vamos olhar hoje para as nossas coisas de maneira diferente. Não olha para a sua casa hoje dessa maneira que você tem olhado. Olha para a tua casa hoje como uma possibilidade de um grande milagre que Deus pode realizar na sua vida. Desculpa, a gente olha para a igreja dos outros com tanto apreço, com tanto carinho, e a gente olha para a nossa igreja com tanta falta de misericórdia e tanta falta de carinho. Eu não aceito ninguém aqui dizer que a nossa igreja é ruim. Nossa igreja aqui, nossa comunidade de Olinda Armazém é uma bênção, irmãos. Essa igreja é uma bênção. Deus deu vasos para essa igreja. Deus concedeu talentos para esse lugar. Esse lugar, toda vez que eu olho para essa igreja, eu digo: Deus me prepara para lidar com tanto talento dentro de um lugar só. Eu não consigo olhar para a nossa igreja e olhar e comparar com outro lugar e dizer que outro lugar é melhor, mesmo porque a igreja não está no mundo para ser melhor uma que a outra. A igreja está no mundo para pregar o evangelho de Jesus, ser sal na terra e luz nesse mundo. A gente olha sempre para o nosso casamento como pior do que o do outro. A gente olha para o nosso próprio carro que Deus nos deu e a gente acha que o do outro é melhor. Eu queria hoje dizer a você: mude as suas respostas a Deus. Dê respostas a Deus. Primeiro, dê valor àquilo que você tem. Repita comigo: eu preciso dar valor àquilo que eu tenho. Seus 2 filhos parecem que não é nada, você tem só uma vasilha, mas tem um credor lá fora louco para querer teus filhos e, se possível, levar até essa vasilha de azeite. Não reclame do seu marido, irmã. Para você pode ser um enrosco, mas tem um credor lá fora doido para ter um marido igual ao teu. O inverso também se aplica. Você que reclama da tua esposa o tempo todo, você não dá valor, pode ter certeza, tem um credorzão lá fora doido para ter uma mulher igual a tua, cara. Não despreze os talentos que Deus nos deu. Deus te deu. Pode acreditar, sempre tem um credor lá na porta querendo aquilo que é teu. Sempre. Seus olhos não conseguem ver valor nas coisas, mas Deus vê valor na sua casa. Deus vê valor na sua igreja. Deus vê valor nos seus amigos. Deus hoje consegue enxergar preciosidades. A Bíblia diz que a resposta de Eliseu é essa: me declara o que você tem em casa. E a resposta é essa: eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Tudo pode faltar, menos azeite. O azeite, numa linguagem bíblica, ele tipifica o Espírito Santo. O azeite, numa linguagem bíblica, ele é uma espécie de símbolo para se falar do Espírito Santo. E eu aprendi algumas coisas básicas para essa cozinha, porque o milagre Deus decidiu fazer nessa cozinha. A primeira coisa que eu queria muito entender e quero aprender com essa cozinha é a seguinte coisa: azeite tem de sobra, mas o que falta é vaso. Você pode repetir isso comigo? Azeite tem de sobra, o que falta é vaso. Porque a profecia de Eliseu é assim, olha: enquanto houver vasos, vai ter o quê? Azeite. Essa lógica se aplica a essa casa aqui também. Eu quero dizer a vocês que azeite Deus tem todo dia para derramar nas nossas vidas. Deus tem azeite na segunda, Deus tem azeite na terça, Deus tem azeite hoje que é quarta-feira, Deus tem azeite amanhã, Deus tem azeite na sexta, Deus tem azeite até no teu sábado e Deus tem azeite no teu domingo também. A questão não é o azeite que deve ser derramado, nunca foi e nunca será. A questão sempre vai ser a mesma dessa cozinha: enquanto houver vaso, vai haver azeite. Aleluia. Eu quero chamar hoje
diante do altar do Espírito Santo, os vasos que estão aqui me ouvindo. A você, irmão, que se apresenta diante do Senhor como vaso dele hoje. Para de pedir para Deus derramar azeite, porque Ele sempre há de derramar, você pedindo ou você não pedindo. O que eu quero chamar a sua atenção é: você tem sido vaso diante dele? Será que de fato você se apresenta hoje, nessa igreja, nessa cozinha, segundo a revelação da palavra, como vaso diante do teu Senhor? A questão é essa: o azeite vai parar quando nós deixarmos de ser vasos. Eu estava pensando no domingo, depois que eu preguei aqui, eu venho pensando um monte de coisa, quando eu venho e quando eu vou. E eu estava indo, e eu estava pensando em vaso. E eu estava pensando a sensação que deve ter sido Jeremias presenciar aquela casa de oleiro, em Jeremias 18. E eu vi de Deus a seguinte coisa: depois dele ver o vaso escapar da mão do oleiro e quebrar, e o oleiro pegar o vaso de novo e refazer. Porque posso falar uma coisa sobre vaso? Para nós, quando o vaso cai no chão, o vaso perde utilidade. Para o oleiro, quando o vaso cai, o oleiro pega ele do chão e faz ele de novo. Nós, quando alguém cai, nós, quando alguém erra, nós, quando alguém comete um erro, nós temos essa mania de descartar o vaso e achar que Deus não tem mais nada com ele. Graças a Deus que o meu negócio nunca foi com o vaso, o meu negócio sempre foi com o oleiro. Porque toda vez que eu caio, ele me pega. Todos os meus cacos, com toda a paciência, me coloca na roda dele, me gira e me refaz de novo. Todas as vezes. Glória a Deus. Teu negócio não é com vaso, nunca foi. Teu negócio não é com quem está do teu lado. Tua busca não é para quem está do teu lado. Teu negócio é com o oleiro. E eu não aceito vaso nenhum com a mão em mim. As únicas mãos que tocam na minha vida sempre hão de ser a do oleiro. Vaso não pode tocar em vaso, e nem conseguiria tocar em vaso. Porque a única mão que me reergue do chão não é a dos vasos que estão prontos. A única mão que me reergue do chão é a mão do oleiro. Há um ditado na igreja que diz que quando alguém cai, nunca mais há de ser o mesmo. Eu lamento por você que pense assim, porque você nunca leu a palavra de Deus. A Bíblia diz que o filho pródigo sai da casa com todas aquelas convicções tolas e fúteis, e quando ele volta, o que eu vejo não é um oleiro, não é um pai que quer colocar ele debaixo de disciplina, fazendo ele ter que provar alguma coisa. Não! O que a Bíblia diz é que é um pai. Tem alguns detalhes na parábola do filho pródigo que eu acho linda. E a Bíblia diz que o pai olhava e vendo o filho de longe. O pai, quando vê o filho no meio do caminho, o pai já corre. Não é que o pai espera o filho na porteira. Havia um pai ansioso pela volta do filho. Posso dizer uma coisa para você, vaso? Não deixa o diabo incultar na tua alma que você nunca mais vai ser o mesmo, não. Deus quer te refazer nessa noite. Lembra do teu melhor momento com Deus? Deus quer fazer essa voltar. Deus ama isso. Deus tem prazer nisso. A Bíblia diz que o pai vai lá e beija o filho fedendo porco mesmo daquele jeito, bem barbudo, o pai beija. Cada vez mais eu me encanto, não com o filho pródigo, cada vez mais eu me encanto com o pai que ele tem, o pai que nós temos. Esse pai que beija a gente, mesmo com um cheiro de pecado, de porco, de prostituta no corpo, de loucura. A gente cai em cada surto diante de Deus, a gente quer correr, quer andar com as nossas próprias vontades, e todo dia esse mesmo Deus nos olha e nos espera com esse olhar de misericórdia. O irmão mais velho é que diz que não vai ter festa, que para que festa, para que churrasco. Mas é o pai que diz: dá um banho nele, coloca anel, coloca sandália. Diz para toda a fazenda que meu filho estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e agora foi achado. Diz para toda a casa que há festa na casa do pai pelo filho que estava perdido e hoje ressuscitou.
quero dizer a vocês é que hoje é essa hora de voltarmos a sermos vasos dele, vasos que podem ser moldados. Eu não sou engenheiro, mas eu estava vendo umas matérias esse final de semana sobre obras. E os engenheiros, eles qualificam pedras de várias maneiras, pedras de construção. E eles dizem que existem pedras que se chamam pedras mortas. Não é que pedra é viva como nós. Quando um engenheiro, quando alguém que entende disso diz que uma pedra é morta, é que aquela pedra é tão dura que ela não pode ser lapidada. É uma pedra tão um estado tão bruto que ela não pode ser lapidada para continuar sendo útil para aquela construção. Eu percebo que existem vasos que se fazem desse jeito, imoldáveis, não podem mais ser lapidados. Hoje eu queria dizer a você que faz parte da roda do goleiro a gente cair e levantar, e ele nos fazer de novo, como diz em Jeremias, do jeito que apraz aos olhos dele. Deus é bom, e eu agradeço a Ele por cada surra que a gente toma todo dia, porque se não é a surra e a disciplina do Senhor, onde é que a gente estava? Graças a Deus por cada mãozada que vem da glória e me joga para o lado que eu caio aturdido, porque se não é isso, eu morro no engano. Graças a Deus por cada decepção, graças a Deus por cada desilusão, porque se tem uma coisa maldita é viver iludido. Graças a Deus por cada porta que se fecha, porque a cada dia eu venho aprender que a chave está na mão dele e ele abre porta onde não há porta. Ei, vaso, olha para mim. Foi lido aqui nessa noite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só as boas coisas, as más, as tristezas. Pegue hoje o que você chama de decepção, angústia, ajunta tudo e diga para Deus: eu te glorifico por isso, porque isso tem cooperado para o bem que eu não entendo agora, mas entenderei um dia, quem sabe. Porque, Senhor, todas essas coisas têm cooperado para o meu bem, todas elas. E ela vai, acha vasos vazios dos vizinhos, e ela percebe que o que havia vazio não era só na casa dela, outros lares também estavam com vazias. E a Bíblia diz que um amontoado de vasilhas, de vasos, vão chegando na casa dela, e azeite brotando. Eu faço uma pergunta e ninguém precisa responder, não para mim, para Deus. Tem alguém que entrou aqui nessa noite se sentindo muito vazio? Se a tua resposta no teu coração é: eu sou essa pessoa, hoje eu queria dizer que é uma noite que Deus quer nos encher com águas. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer encher-nos. Deus quer nos transbordar nessa noite. Enquanto houver vasos, haverá azeite. O pedido de Eliseu é esse: tranca a porta. A gente tem falado aqui em Bazei desse trancar a porta faz uns dias já, né? Porque eu acredito que nós estamos num tempo onde Deus tem chamado, pedido da gente intimidade com Ele. Deus tem chamado uma hora que a gente tem que sair um pouco do palco, na melhor linguagem possível, e um pouquinho para trás das cortinas, nesse lugar onde Deus quer nos tratar. Lembra do profeta Eliseu? Melhor, do profeta Elias? O profeta Elias, um dia, bem no comecinho do ministério dele, quando Deus tinha chamado, ele vai para um lugar chamado Querite. Querite era um ribeirinho que tinha ali, quando vem aquela seca em Israel de quase 3 anos e meio. A Bíblia diz que ele se abriga ali no Querite por alguns meses. A
palavra querite quer dizer molde, forma. Deus leva ele para aquele lugar para Deus lapidar a vida dele. Porque antes do Carmelo, antes do fogo descer do céu, Deus queria ensinar algumas coisas para Elias. Posso dizer uma coisa para você? Tem hora que Deus quer tirar você de cena mesmo. Tem hora que Deus quer te levar para esse lugar escondido, longe dos olhos de Acabe e de Jezabel. Deus quer nos ensinar algumas coisas. E eu sei que querite na vida e no ministério de Elias foi fundamental. É que ninguém lembra do querite. Querite foi um momento de aprendizado. Querite foi um momento de silêncio. Querite foi um momento onde Elias bebia a água do ribeiro e corvos traziam carne para ele quase todos os dias. Não se assusta. Deus levou você para esse ribeirinho para tratar algumas coisas com você. Tem hora que tem que ter opinião mesmo, gente. Tem hora que tem que ir pro Val do Jabó, que ter briga com o anjo, tocar em coxa, ficar manco. Tem hora que precisa disso. Tem hora que tem que ter um face a face com Deus. Tem hora que precisa de uns moldes e de uns cortes. Tem hora que precisa de uns tapas. Tem hora que precisa de uns sacodes. Deus hoje, através de todas essas lições sobre vasos, sobre azeite, sobre cozinha, sobre dívida, eu queria deixar o mais essencial aqui para vocês guardarem no coração de vocês nessa noite. Que há uma placa aqui em nós todos dizendo: em obras, Deus está fazendo grandes coisas hoje em minha vida. Deus está me lapidando e me preparando para muitas coisas, mas agora é a hora de se tratar. A Bíblia diz que uma hora o ribeiro seca, querite secou, e aí Elias deixou de ter aguinha fresca e carninha gostosa todo dia, e ele teve que sair de lá. Posso dizer porque essa porta está fechando na sua vida? Porque Deus quer te levar para outro lugar. Sabe por que o negócio está estreitando? Porque é o jeito de Deus de fazer você assim, ó. Porque riozinho ali pertinho e carninha fresca incomoda qualquer um de nós. Deus hoje quer que você se levante e vai até Sarepta. Deus está te levando para um lugar de milagre na sua vida. Aquieta o seu coração, porque essa porta fechou. Para de ficar abatido, porque essa situação está se findando. É um ciclo, diz o Senhor. Ele está te preparando para outra coisa. Se aquieta. A porta fecha e Deus está fechando essa porta. E Ele está dizendo para você: eu quero que você siga. O tempo do querer te acabou na sua vida. A gente pode orar junto? Pode mesmo? Vasos. Você que sente que você precisa ser cheio, fica de pé no teu lugar. O Espírito Santo está aqui, gente.